Bom dia, gente. Só um minutinho enquanto o povo entra para a gente começar, viu? Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Nossa penúltima aula hoje, viu? Bom dia, Juliana. Bom dia, Júnior Ricardo. Aí, nossa penúltima aula hoje. Bom dia, Fabiana. Nossa penúltima aula hoje. Karen, bom dia. Deixa só... Bom dia. Bom dia. Só um minutinho enquanto a pessoa... Vamos lá, então. Bom dia, bom dia, bom dia a todo mundo. Bom dia, Jonathan. Nossa última aula hoje. Penúltima aula hoje, viu? Bom dia. Bom dia, Mariana. Mariana Loureiro. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, aí só mais um minutinho para a gente pegar e começar a aula, certo? E vamos aqui falar ainda sobre paródia, paráfrase e intertextualidade. Também eu quero dizer que nossa penúltima aula hoje, sexta-feira que vem a última, e de hoje a 15 dias é nossa avaliação. Deixei lá no Google Sala de Aula o conteúdo, a foto do conteúdo, da prova, a recuperação de tudo, para a gente pegar, para vocês se organizarem. E os vídeos das aulas estão gravadas, essas aulas estão gravadas e estão lá no YouTube. Depois eu vou passar o link delas para vocês, certo? Para quem quiser revisar, aí dá uma olhada lá na aula, tá certo? Então é isso, pessoal. Aí vamos agora fazer nossa... A gente vai começar... a gente vai começar agora, viu? Certo? Deixa eu ver aqui se chegou mais alguém. Não, vamos lá então. Vou passar o slide para a gente pegar e começar a nossa aulinha aqui. Pronto, aí esse é o slide da aula passada. Eu vou revisar o conteúdo da aula passada e acrescentar mais alguma coisa. Então, vocês fiquem aí comigo. E nossa penúltima aula, chegando no final do ano, vivemos em situação de pandemia, vivemos em adaptação, né, de aula, e nós, assim, começamos essa adaptação de forma heróica, porque nós não esperávamos essa situação e nos adequamos muito bem e ainda estamos nos adequando, né? Porque até melhorar a situação, né, a gente sabe que a gente tem que se desdobrar. E parabéns a todos vocês que nunca faltaram às aulas, que os que faltaram justificaram, aqueles que se empenharam em aprender nessa nova modalidade, né, de ensino à distância, de aula remota. E é isso, né? A nossa vida é assim, é feita de adaptação, né? A gente tem sempre que nos adaptar à situação, né? Tem gente que vai para outro lugar, tem que se adaptar, e a gente está numa situação que teve que se adaptar.
Então, olhe, nós vamos falar sobre paródia, paráfrase e intertextualidade. Na aula passada, nós começamos a ver sobre isso. E eu até falei com vocês alguns pontos de música, Monte Castelo e tal, e a gente vai revisar e eu vou dar sequência à denotação e conotação, certo? E ainda mais a explicação sobre metrificação e escansão, para fixar melhor, certo? Olha, a intertextualidade ela é a relação dos textos entre si, a paráfrase ela é a recontar a história, né? Você recontar, reescrever, certo? E isso, a intertextualidade, ela está no campo mais amplo, né? E ela é dividida nessas partes, né? Paráfrase, paródia, intertextualidade em si, certo? E Renato Russo, ele disse que sei que às vezes usam palavras repetidas, mas quais são as palavras que nunca são ditas? Ou seja, as palavras que nós usamos é sempre uma repetição do que já foi dito por alguém, ou nosso pensamento é baseado numa frase, ou no pensamento de alguém que tocou o nosso sentimento, certo? Quando a gente escuta um trecho de uma música, ou lê um poema, a gente sabe muito bem que ali é a expressão de sentimentos daquela pessoa, mas aquilo ali também fica guardado em nós, porque quando nós escutamos alguém falando sobre alguma coisa relacionada ao tema e a gente lembra desse texto que a gente leu, da música que a gente ouviu, aí a gente cita ele, é chamado de intertextualidade. É justamente algo que para expressar o que nós pensamos, né? E a gente usa o que está na nossa memória, o que é de conhecimento de mundo que nós temos, certo? Então, se eu coloco um texto que ele se eu me refiro a um texto que ele já existe, isso é chamado de intertextualidade. A intertextualidade é essa relação de textos. Eu não produzi nada, eu só fiz referência a uma mensagem original, a um texto que não era meu. Então, por exemplo, eu estava falando sobre o amor, então eu pego um texto que fala sobre o amor, né? De decepção, eu pego um texto que fala sobre decepção, e eu faço um outro texto em cima desse texto, isso é chamado de intertextualidade. Ou eu faço um texto me referindo a esse texto, também é chamado de intertextualidade. Mas quando eu vou reescrever o texto, ele é chamado de paráfrase, certo? Então, nós temos a paráfrase, por exemplo, se alguém fosse contar a história do futebol, Júnior aí é torcedor do Flamengo, aí o Flamengo perdeu, então alguém, vamos dizer aqui, Mariana gosta do Flamengo, aí ela disse, eita, eu dormi na hora do jogo do Flamengo, Júnior, me fala aí o que aconteceu, e aí? Aí ele vai, com as palavras dele, ele vai dizer o que aconteceu no jogo do Flamengo. E quando ele faz isso, ele está fazendo uma paráfrase, ele não mudou nada, ele só disse o que aconteceu, né? Ele citou o que aconteceu ali, que o Flamengo jogou assim, jogou assado e tal, e perdeu a oportunidade, e fez gol, fez tal, e ele cita todas as ações do jogo, e então isso ele está fazendo uma paráfrase. Se Fabiana pegasse e recontasse a história da Chapeuzinho Vermelho, aí ela pegaria Chapeuzinho Vermelho, né, e contaria a história, olha, aconteceu isso, isso e isso, Chapeuzinho Vermelho. Mas se ela pegasse e colocasse no meio da história da Chapeuzinho Vermelho os 3 porquinhos, né, que comeu o lobo mau, aí seria uma paródia, certo? Seria uma paródia. Aí se ela colocasse os 3 porquinhos junto com a Bela Adormecida, também seria uma paródia, né? Porque aí já está bagunçando o texto, certo? Aí nós também observamos a letra da música Monte Castelo, de Renato Russo. Nós vimos que existem 2 textos aí.
o texto da Bíblia Sagrada e o texto soneto de Camões. Vimos que ele fez poucos ajustes para ver o texto, né? E os textos eles se encaixaram muito bem usando linguagem de conotação, que é aquela linguagem. A conotação é a linguagem figurada. Quando eu digo assim, Karen é uma flor, Karen é uma flor. Aí, o que é que eu estou querendo dizer? Eu estou dizendo que ela é delicada, certo? Que ela é delicada, que ela é bonita. Então, eu estou, assim, usando uma linguagem figurada. Então, isso é chamado de conotação. Mas eu digo que lá na casa de Juliana, tem o jardim de lá, tem uma flor linda. Então, eu estou usando a palavra flor no sentido original, no sentido do dicionário, e me referindo àquelas plantas que tem lá. Então, isso é chamado de denotação. A gente vai ver daqui a pouquinho sobre isso, certo? Então, como eu falei aqui sobre a intertextualidade, nós vemos aí na tela sobre o 1 Coríntios 13, né, que é o texto bíblico que Renato Russo colocou na música dele. Ele pegou parte do texto da Bíblia e para encaixar na poesia dele, certo? Oi? O senhor escutou aquela música que eu mandei? Não, eu escutei não. Me diga aí o nome de novo, que eu esqueci, que passou tão rápido naquele dia. Me diga aí de novo. Fé, amor e esperança. Fé, amor e esperança, né? Pronto, eu vou escutar aí, depois na próxima aula eu digo, viu? Eita, eu estou entalado. Música, eu vou escutar essa música e eu vou dizer, falando sobre ela. Eu esqueci, porque essa semana foi muito tumulto, sabe? Aí eu fiquei muito atarefado com certas coisas. Mas obrigado por lembrar, viu? Aí fé, amor e esperança. Então, o texto do 1 Coríntios 13, ele fala sobre o amor, certo? É tanto que quando vão se casar, as pessoas vão se casar, aí o padre, o pastor, eles ficam falando, né? Sobre o amor é benigno, o amor não é invejoso, o amor não é sofredor, o amor não sei o quê, papapá, papapá, e fala sobre isso, sobre o amor, os conceitos do amor e tal. E, então, para uma definição do amor, o Renato Russo pegou esse 1 Coríntios 13, junto com a poesia de Camões. Aí a gente vai dar uma paradinha aqui na poesia de Camões para a gente fazer algumas observações, que esse assunto que eu vou falar, ele é do primeiro ano, viu? Aí ele sendo do primeiro ano, aí vocês vão só relembrar, porque se cair na prova do Enem, aí vocês já sabem, né? Já sabem fazer as coisas direitinho, tá certo? Deixa eu fechar aqui, pronto. Aí vocês já vão saber fazer as coisas direitinho. Ó, observe o poema de Luiz Vaz de Camões. Eu já disse que Camões ele é um escritor do século XVI, ele participou das grandes navegações, ele estava junto da esquadra de Vasco da Gama, o grande navegador português, e todos os países que falam a língua portuguesa hoje têm influência de Camões. Menos o Brasil, né, que ele não veio no Brasil, né, mas todos os outros países, né, Angola, Timor-Leste, São Tomé e Príncipe, Cabo Verde, Moçambique, Guiné-Bissau, Macau, na China, porque na China tem uma cidade chamada Macau, e lá fala português. Por quê? Porque os portugueses fizeram muito comércio lá. Então, lá na China tem essa cidade chamada Macau e fala português. Então, ele fez muitos textos e, dentre esses textos, ele fez poesia, certo? Essa poesia aqui, a gente vai avaliar ela, nós sabemos que na poesia, a linha do poema é chamada de verso. Eu vou escrever aqui melhorzinho, melhor do que na aula passada, porque na aula passada eu não sei escrever com esse negócio de mouse. O conjunto de versos é chamado de estrofe. Vamos botar aqui, ó, estrofe. Estrofe. Certo? E
E a gente sabe que um texto em prosa é quando não tem rima, e o texto em poesia é porque tem rima. Eu estou falando com vocês em prosa, porque eu não estou rimando, né? Mas se eu estivesse falando com vocês com rima, eu estaria falando em poesia. Lembrar que a estrofe é como se fosse o parágrafo do texto. Então, para eu separar um parágrafo do outro, isso só acontece na poesia. No nosso texto de redação, a gente não pode separar, deixar uma linha em branco, mas na poesia pode, certo? Na poesia, para eu separar uma estrofe de outra, eu separo ela através de uma linha em branco. No texto dissertativo ou argumentativo, não faça isso. Terminou, já escreve. Terminou o parágrafo, já escreve. Não é para deixar a linha em branco. Eu sei que aqui tem 4 versos. 4 versos. Aqui já saiu feio. São 4 versos aqui, ó. Ok? Aqui nessa terceira estrofe, tem 3 versos. Ok? 3 versos. Aí vamos para os nomes desses versos. Quando se tem 4 versos, é chamado de quarteto. Quarteto. Certo? Quarteto. Quando se tem 3 versos, é chamado de terceto. Terceto. Ok? Então, uma poesia, ela tem 2 quartetos, porque aqui tem 4 versos, aqui tem 4, aqui tem 3, 2 quartetos e 2 tercetos. Esse, na poesia, é um tipo de poema fixo. O nome dele é soneto, certo? Quando vocês... é um soneto. Então, vocês vão ter que saber que tem 2 quartetos e 2 tercetos, certo? Tercetos são estrofes de 3 versos e quartetos são estrofes de 4 versos, certo? Lembrar que estrofe é o conjunto de versos e verso é a linha do poema. Aí vamos em questão da rima. A rima, ela pode ser dentro da linha, dentro do verso, ou fora do verso. É chamada de rima interna, aquela que é dentro do verso, e a rima externa é aquela que é fora do verso. Mas fora do verso não quer dizer que seja fora de alguma coisa assim, não. Quando ele diz fora, é por causa da última palavra, certo? Aí é chamada de rima externa. Então, vamos aqui pegar a última palavra de cada verso: ver, sente, descontente, doer, querer, gente, contente, perder, vontade, vencedor, lealdade, favor, amizade e amor. Aí aqui nós temos ver, vai rimar com doer. Então, nessa primeira estrofe, eles terminam aí ó, com as mesmas letras. Então, é rima A. Sente rima com contente. Então, rima B. A gente tem que fazer por estrofe. Querer é igual a doer e ver. Rima A. Que querer é a mesma coisa de perder. Termina com as letras iguais aí, ó, no finalzinho. Gente contente rima com consente e descontente. Aí aqui é a rima B, ó. Certo? As duas são rimas B. Certo? E aqui, ó, vontade, ela não rima com nenhuma dessas aqui. Então, é a rima C. Vencedor não rima com nenhuma dessas, é a letra D. Lealdade rima com vontade, então a letra C. Favor rima com vencedor, letra D. E amizade rima com vontade, rima C. E amor rima com favor e vencedor, rima D. Então, nós temos aqui os tipos de rima. Essa última rima aqui ficou feia, vou voltar. Ficou feia, deixa eu voltar. Ficou feia a letra. Isso.
Letra D. Então, nós temos rimas aqui, aí eles têm uns nomezinhos que depois a gente vai estudar, talvez na próxima aula, rimas interpoladas, rimas emparelhadas, certo? Aí a gente vai estudar os nomes delas depois. Mas aqui a gente tem que saber que no poema eu tenho as rimas, e essas rimas podem ser internas ou externas. Externas é a última palavra que vai rimar. Então, ela tem geralmente essas rimas. O soneto, por ser uma forma fixa, ele tem 2 quartetos e 2 tercetos. Quarteto são 4 versos na estrofe e terceto são 3 versos na estrofe. Agora eu vou ensinar para vocês, na aula passada eu já comecei também, é sobre a divisão da sílaba na poesia, certo? Assim como a gente divide as sílabas na língua portuguesa, né, na gramática, existe na poesia também. Aí eu vou pegar um verso aqui qualquer, para depois eu pegar outro que tem uma característica própria. Na poesia, a gente divide ela, certo? De forma um pouco diferente. Tem uma característica diferente da nossa divisão das sílabas na gramática. Na poesia, ela tem esse diferencial. Mas eu vou pegar um verso normal, sem esse diferencial, sem essa característica. Vai ser normal. Ó, vou pegar esse versozinho aqui. É querer estar preso por vontade. Eu passo barras para separar. Querer estar preso por vontade. E aqui a última sílaba é uma sílaba átona, não se conta. Vamos contar quantas sílabas tem no verso aqui que a gente fez, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. São 10 sílabas poéticas aqui, ó. Certo? Eita, foi feio. 10 sílabas poéticas. Sendo 10 sílabas poéticas, é chamado de decassílabos. Os versos são decassílabos, ok? Então, o soneto é uma forma fixa. Como é uma forma fixa, nós temos esses versos decassílabos. Então, ele vai se repetir ao longo do poema todinho, viu? Agora vem aquela característica que eu falei com vocês, que ela é diferente da divisão da sílaba na poesia. Vou pegar o primeiro versozinho aqui, certo? Para a gente pegar, vou apagar isso aqui porque fica melhor para mim. Aí, para a gente pegar aí e fazer aqui, certo? Olha, vou separar aqui, ó. Deixa eu voltar. Amor é fogo que ar. Aí eu vou explicar aqui, ó, por que eu juntei essas 2 sílabas. Porque uma termina com vogal e a outra começa com vogal. Então, eles juntam numa sílaba só. Então, mais uma vez, a característica única da divisão na sílaba da poesia é que, quando a palavra termina com vogal e a palavra seguinte começa com vogal, eu junto numa só sílaba. Essa sílaba é contada como única. Então, aqui, ó, que, ar. Então, esse aqui vai ser uma sílaba só, de, sem, se, ver. Aí eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Certo? São 10 sílabas poéticas. Se tem 10 aqui no meio, tem que ter 10 em todas elas. Tá certo? Então, é assim que divide a sílaba poética. Isso é do assunto de metrificação, escansão e versificação. Então, nós temos aqui essa divisão aqui, né, de sílabas poéticas, de versos e etc., que a gente vai ver isso aí futuramente, tá bom?
Aí agora nós vamos dar sequência ao que a gente já viu antes. Então, o poema de Camões, ele faz uma referência ao texto da Bíblia e a poesia, e a música lá. Então, a música, ela pegou o texto de Camões e pegou o texto da Bíblia, juntou, fez algumas adequações e deu essa poesia aí, que é um caso de intertextualidade. Aí nós vamos para a página seguinte, como eu já disse para vocês, que a paráfrase é você recontar com suas palavras o que você está lendo, ou que você ouviu, mas que você não pode de jeito nenhum alterar, certo? Você não pode alterar a ideia, alterar a essência. Então, no texto da música, já citei, tem o texto da Bíblia e o texto de Camões. E essa relação é chamada de relação de intertextualidade. Aí, olha, Renato Russo, em 1985, quando ele lançou essa música, tinha vários outros textos para falar sobre o amor, mas ele preferiu fazer dessa forma, um caso claro, inteligente, certo? De questão da intertextualidade. Já na paráfrase, ela é a recriação do texto que foi escrito, né, sem alterar a ideia do texto original. Aí, olha, tem esse outro exemplo que a gente viu na aula passada, sobre a canção do exílio. Tem um epígrafe de Goethe falando sobre essa questão nacional, natural, a vida no Brasil é muito boa, no caso da própria poesia, né, Canção do Exílio, e eu já falei para vocês sobre ela. O Gonçalves Dias, ele fez essa poesia, ele estava lá em Portugal, ele, como filho do barão de café, né, rico e da burguesia, aqui no Brasil não tinha escola, aí a burguesia, os barões de café mandavam os filhos estudarem lá na Europa. E lá ele estava com saudade do Brasil, certo? E a palavra exílio é relacionada a você estar fora da pátria, né? Seja por motivo político, religioso, seja por qualquer motivo. Por exemplo, na ditadura militar, teve o exílio dos artistas. Aí o que aconteceu? Eles saíram do Brasil e depois, quando houve o fim da ditadura militar, eles voltaram para mostrar sua arte. Por quê? Porque se eles viessem, eles iriam ser presos, eles não poderiam fazer a sua arte, nem mostrar a sua arte. A arte aqui no sentido de música, texto, crônicas, todos isso. Foi muita gente, e político também. Teve muita gente que foi exilada, viu? Então, o Gonçalves Dias está lá com saudade do Brasil, ele não se refere aos problemas do Brasil, ele só se refere às coisas boas. Lembrar que ele faz parte do romantismo poesia, da primeira geração romântica, que falava sobre o nacionalismo, da coisa do Brasil ser o melhor país do mundo, que não tem problema, não tem nada. Então, fica uma crítica dessa relação. Mas no sentido de saudade, e eu falei também para vocês que é uma poesia tão conhecida, tão parodiada, certo? Que os modernistas que vocês vão estudar, eles vão bagunçar bem muito essa Canção do Exílio. E, por outro lado, aqueles que gostaram, como o Osório Duque Estrada, colocou um verso dessa Canção do Exílio no hino nacional, né? Nosso céu tem mais estrelas, nossas vozes têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Que a gente vai ver aqui. Então, isso é um caso, lá no hino nacional, de uma intertextualidade, ó. Do que a terra mais garrida, teus risonhos, lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Então, essa partezinha aí, em negrito, é justamente destacada, né? É justamente aquela parte que está lá na Canção do Exílio. Então, isso se torna um caso de intertextualidade. Quando a pessoa lê essa partezinha aí, a pessoa vai lembrar do texto, a Canção do Exílio, né? E Goethe, ele vai também nessa ideia nacionalista da valorização da natureza,
ele vai ser citado por Gonçalves Dias, que é também uma outra forma de intertextualidade. Lembrar que na redação do Enem, quando a gente cita um fato histórico, cita uma frase de um escritor, nós estamos fazendo uma intertextualidade, certo? E isso na parte da redação. Porque na parte da escrita, geralmente tem dois textos, né? Texto 1, texto 2, que eles estão relacionados, e aí se tem uma intertextualidade. A pessoa tem que ler, interpretar e saber o que é que está acontecendo lá, ok? Deixa eu ver o que mais. Tem telas, né? Eles colocam duas telas, eles colocam uma tela e um texto, ok? Então, na prova do Enem, tem essas particularidades. Então, nós temos outros textos, né, que foram baseados na canção, no poema de Gonçalves Dias, e ele, como o Cassimiro de Abreu, foi outro escritor que escreveu em 1859 o poema, mas se referindo à infância e à figura materna, certo? Com essa questão de saudosismo. Então, ele escreve aí a canção do exílio, de Cassimiro de Abreu, se eu tenho de morrer na flor dos anos, meu Deus, não seja já. Eu quero ouvir na laranjeira à tarde cantar o sabiá. Então, aqui ele vai falar sobre a vida dele, da infância, que ele andava por todo canto e tal, que a vida dele na época que é aquela questão da infantilidade, né, de quando ele era criança, e com relação à mãe dele também, viu? Aí aqui ele faz a mesma ideia de canção do exílio, né? Então ele cita isso, mas com outra abordagem. Aí Drummond, que ele é um escritor modernista, que vocês vão ver no terceiro ano, Carlos Drummond de Andrade, ele escreveu esse poema, né? Chega, meus olhos brasileiros se fecham, saudosos, minha boca procura a canção do exílio. Como era mesmo a canção do exílio? Eu tão esquecido de minha terra. Ai, terra que tem palmeiras onde canto sabiá. Então, aqui nós temos referência à canção do exílio, de Gonçalves Dias, né? De uma forma mais crítica, que ele está esquecendo das coisas e ele está achando que o Brasil não está tão bom quanto na canção do exílio, né? Então, ele tem o mesmo tema, ele tem uma linguagem modernista, certo? Diferente da linguagem de Gonçalves Dias, que era romântico, mas tem a mesma coisa da questão da valorização nacional, de uma certa forma crítica também, viu? Como eu já falei. Aqui, Drummond, ele escreve uma nova canção do exílio, no livro A Rosa do Povo, de 1945. Lembrar que nos vestibulares da UFPB, antes do Enem, eles botavam livros obrigatórios para a pessoa ler. Esse era um dos livros obrigatórios para se fazer o vestibular, certo? Então, aqui, ó, um sabiá na palmeira longe, estas aves cantam um outro canto, o céu cintila sobre flores úmidas, há vozes na mata e o maior amor. Só na noite seria feliz um sabiá na palmeira longe. Onde é tudo belo e fantástico, só na noite seria feliz um sabiá na palmeira longe, ainda um grito de vida e voltar para onde é tudo belo e fantástico, a palmeira, o sabiá, o longe. Então, ele fala aqui de um mundo diferente, né, que ele está procurando esse mundo mítico e tudo mais dentro desse contexto. Não é diferente a gente se lembrar do texto de Gonçalves Dias, porque ele cita sabiá, palmeira, certo? E o próprio título. Ele aqui ele aborda esses lugares míticos, certo? Ou seja, daqueles dois mitos, né? Como o mito do rei Midas, que quando foi na época do descobrimento do Brasil, os marinheiros, os portugueses, achavam quando chegasse aqui, que era o paraíso na terra, ele teria ruas de ouro, pedras preciosas pelo meio das ruas e tal, mas dentro daquela história do rei Midas, certo? Mas não foi. Lembrar que conotação é o sentido figurado da palavra e denotação é o sentido real da palavra. Conotação, quando eu digo assim, Fabiana é uma flor, como eu já citei, eu estou usando uma conotação. Se eu digo ela é uma bruxa, não estou dizendo com a Fabiana, estou dizendo com outra pessoa,
ela é uma bruxa, eu estou usando sentido figurado, a conotação, porque eu estou dizendo que aquela pessoa é uma pessoa má, tudo mais. Se eu digo assim, ele tem um coração de pedra, eu estou usando o sentido figurado, aqui sinal de que é ruim. Quando eu digo assim, o muro da casa dela é de pedra, aí eu estou usando a denotação, que é o sentido real. Não é muito difícil, não. É só a gente entender qual é o sentido real, qual é o sentido figurado. Se for sentido real, denotação. Se for sentido figurado, conotação, certo? Aí entra muito também aquelas figuras de linguagem, né? Catacrese, não sei o quê, aí pé de sofá, não sei o quê, braço e cadeira, também tem isso, viu? Outro poema de Mário Quintana, Minha Canção, Minha Terra Não Tem Palmeiras. Aí ele nega a canção do exílio. Em vez de um mero sabiá, cantam aves invisíveis nas palmeiras que não há. Minha terra tem refúgios, cada qual com a sua hora, nos mais diversos instantes, mas onde o instante de agora? Mas a palavra onde? Terra ingrata, ingrato filho, sobre os céus de minha terra, eu canto a canção do exílio. Então, aqui ele falando sobre uma negação da canção do exílio, né? De uma forma de negação, falando sobre a destruição da floresta, a destruição da fauna, e de certa forma bagunçou o texto. E quando bagunça o texto de uma forma crítica, é chamado de paródia. Nós sabemos que existe paródia aí, aquele Tom Cavalcante faz muitas paródias, né? Paródia de Roberto Carlos, Ana Maria Braga, de Roberto Justo, tal, ali na televisão. Mas existem os textos também que a gente pode fazer a paródia, mudar o sentido do texto, bagunçar o sentido do texto. Aí, ó, aqui, para a gente fazer uma paráfrase, umas dicas que se dá, né? Você precisa usar sinônimos, trocar as palavras por sinônimos, empregar antônimos com palavras negativas, porque antônimos com palavras negativas vai dar sinônimo. Mudança de ordem dos termos no período, omissão de termos subentendidos, mudança da voz verbal, certo? Agora tem que ter cuidado para não perder o sentido quando se reescreve. Na paráfrase, a gente tem que ter esse cuidado para não mudar o conteúdo. Aí, olha, cuidado com a mudança de posição dos termos da frase. Eu conheço determinados alunos, eu conheço alunos determinados, aí muda totalmente o significado. Cuidado com a pontuação, né? Faça isto, não, espere por explicação. Faça isto, não espere por explicação. Então, tem que ter cuidado, viu? Então, é isso, pessoal. Deixa eu olhar aqui quem é que está aqui. Lali, Vitor Emanuel. Aí, nós estamos chegando no final da nossa aula. Agradeço a presença de todos. Semana que vem é a última aula de redação. E eu vou passar os links para vocês reverem a aula e fixarem o conteúdo. E de hoje a 15 dias tem a prova de AV2 de redação, viu? Olha, estou muito feliz com a turma muito maravilhosa, presente, participativa, certo? Continue assim e o sucesso de vocês, viu? E quando for sexta-feira que vem, eu gostei muito de estar com vocês durante esse tempo e semana que vem eu me despeço de vocês, tá bom? Então é isso, pessoal. Tchau, bom fim de semana. Tchau, professor. Tchau. Tchau. Tchau, falou!